O que será que vendedores e cabeleireiros têm em comum? Quais são as 3 características que, caso ambas as classes tenham, eles serão vencedores? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa conversa diária aqui do Desafio de 365 Dias. Eu sou a Luma Sakamoto e eu estou há mais de 60 dias aqui conversando contigo sobre assuntos que envolvem a vida em ser cabeleireira, ter um salão e gerir um salão, né? Enfim, são as histórias, as reflexões que eu espero que tragam para você ideias de gratidão, sabedoria e esperança. E olha só, ontem eu falei sobre um conteúdo que assisti do Flávio Augusto, que me gerou um insight lá sobre, né? Pô, ninguém começa sendo incrível, ninguém, né, fica bom naquilo que não faz com frequência. Então é difícil ficar bom naquilo que a gente faz pouco. E ainda continuando sobre esses insights que eu tive assistindo o Flávio Augusto, ele abordou exatamente essa questão de as 3 características que são fundamentais para vendedores que são excelentes. E aí, quando ele falou das características, eu logo fiz a conexão, falei, meu, que incrível, que, na verdade, os excelentes cabeleireiros também têm essas 3 características. Você quer saber quais são? Vamos lá, então antes de eu falar, faz a sua parte, curte aí o conteúdo, porque tô aqui todo dia fazendo esse conteúdo para você, trazendo esses insights que é importante que você, então, interaja para alcançar a mais pessoas. Se você conhece alguém que precisa conhecer essas características, trabalhar essas 3 características, então compartilhe esse conteúdo, beleza? Então vamos lá. Bom, a situação é a seguinte, se imagina você que está aí de agenda vazia e você está esperando, tá de agenda vazia e está esperando, você está numa posição passiva. Isso daí é um grande problema porque não atende a primeira característica, né, que o Flávio Augusto falou, que a primeira característica está relacionada com ambição. Ambição não é você ser uma pessoa gananciosa, que querer passar por cima das pessoas. A ambição é a vontade de vencer. Então, quem tem ambição não fica esperando, não fica de forma passiva, aguardando as coisas acontecerem. Então, ter ambição é a primeira característica, e porque quem tem ambição tem vontade de se desenvolver, de crescer, né? Então, outra frase que ele falou assim que foi muito forte é que quem não tem ambição não tem vontade, quem não tem interesse em crescer, tá morto. É como se fosse um zumbi, que a pessoa vai para lá, vai para cá, mas ela não tem desejo de crescimento. Forte isso, né? Então, a ambição é fundamental para as pessoas quererem se desenvolver. E aí, beleza, a pessoa tem vontade de crescer, ela tem sonhos, ela tem ambição. Qual é a segunda característica? É a parte técnica. Se a pessoa quer crescer, ela precisa saber como que ela vai fazer isso. E a técnica nada mais é do que uma sequência de ações, né? Você faz de um determinado jeito para você chegar num resultado mais rápido. Então, ambição e técnica. Muita gente fissura só na parte técnica. Muita gente fica abraçadinho e acha que só o que importa é técnica. E não é, porque tem a terceira característica que ele falou, que eu concordo muito, que é mega, ultra importante para quem lida com o público, que é gestão emocional. Quantas vezes são os dias, né? Quantos são os dias que você tá com uma dor, tá com um incômodo, preocupada,
tá frustrada, chateada com alguma coisa e na hora que você vai atender isso te afeta e isso afeta a qualidade do seu atendimento, você não se conecta com a cliente, né? Assim como quem é vendedor tem que tomar muito não para conseguir um sim. Né? Então, a forma como ele fala sobre vendas assim, é muito interessante, assim, estatisticamente falando, né? Então, se o vendedor aborda 10 pessoas, ele vai conseguir vender para 2. Então, ele precisa tomar 8 nãos para conseguir vender para 2 pessoas. A gente, enquanto cabeleireiro, a gente também vai ter que lidar com a rejeição. Né? A gente vai ter que lidar com a rejeição, a gente vai ter que lidar com o mau dia nosso, o mau dia da cliente. Então, se a pessoa não tem gestão emocional, ela fica desperdiçando, ela fica gastando muita energia durante o dia dela. E isso é terrível, né? Isso é terrível. Isso faz com que a gente, muitas vezes, se sinta tão cansado que a pessoa passa a olhar para a situação só com viés negativo, mas é porque ela está emocionalmente desgastada. Eu vejo muito que não é só em ambiente de salão, entenda que isso não é exclusivo de ambiente de salão. Esse fim de semana eu estava conversei com 2 clientes que eu gosto demais delas, demais, assim, são pessoas incríveis, que ambas são profissionais muito boas também, muito competentes, mas ambas estão em empresas que elas emocionalmente elas estão à beira de colapsar. Então, o ambiente de trabalho delas está tão ruim, que emocionalmente isso está afetando elas demais. Né? Então, acontece, e a gente tem que ter essa inteligência emocional para lidar, para fazer essa gestão emocional, porque quanto melhor você for na gestão emocional, mas na verdade assim, a emoção ela vem, mas a gente tem que aprender a mudar a chave se for uma emoção ruim, a gente tem que aprender a deixar a oscilação essa curva de oscilação ser mais achatada, né? A gente nem euforia e nem tristeza demais, sabe? Você fica mais flat, né? Você fica mais constante. Porque na verdade, é isso que eu estava falando para você, uma economia de energia, tá? Então, resumindo aqui, Flávio Augusto falou sobre 3 características que vendedores de alta performance têm, e eu fiz a correlação total com ser cabeleireiro, porque tem que ter ambição. Quando eu parto para o atendimento, eu vou para o atendimento pensando que eu vou fazer o meu melhor e eu vou oferecer a solução que eu enxergo para aquela cliente. E porque eu ofereço a solução para ela, eu mereço uma recompensa muito boa daquele atendimento. Ainda que não venha instantaneamente, mas que ela venha em forma de indicação, que ela venha em forma de um agendamento antecipado, que venha em forma de a pessoa comprar pacotes, comprar produtos comigo, enfim. Então você tem que ter uma ambição em cada atendimento de falar, eu vou fazer o meu melhor e isso vai me fazer crescer, eu vou faturar mais. Você tem que ter essa ambição. Você não pode ser desesperada e querer empurrar tudo para cliente, isso não. Isso é marcar um asterisco aqui para uma próxima conversa sobre empurrar coisas para cliente. E tem que ter técnica vem com prática, né? Então, mais uma vez, fazendo o link com a conversa de ontem, né? De que ninguém fica bom fazendo com pouca frequência, né? E finalmente gestão emocional para você lidar com o público, lidar com as suas emoções, gastar menos energia e se concentrar então em ter uma ótima performance. E aí, qual dessas características você sente que você precisa trabalhar melhor na tua vida? Teve uma pergunta final que fizeram para ele. Qual das 3 características o Flávio Augusto acha mais importante, que ele jamais contrataria um vendedor se não tivesse?
A resposta dele foi ambição. Se a pessoa não tem ambição, que ele não poderia simplesmente fazer nada por essa pessoa. E eu digo mesmo para você, você que tá aí, vivendo uma situação que tá ruim, que muitas vezes você sente uma humilhação durante o atendimento porque a gente não te valoriza, muitas vezes você tá se vendo frustrada de não conseguir financeiramente sustentar a sua casa, realizar seus sonhos. Se você não tiver ambição para sair dessa situação, não há nada que ninguém possa fazer por você. Então a ambição é a vontade de crescer, a ambição é a vontade de sair do lugar, de partir para um novo caminho, de ter a coragem de mudar a rota ou ter a coragem de se esforçar mais, de se empenhar mais para mudar a realidade. Então sem ambição não dá para ser, não dá para ajudar ninguém, né? Então acho que essa questão eu acabei respondendo aqui, que me surpreendeu, né, para a pessoa, o que ela precisa ter, que ele não contrata se não tiver ambição, mas eu quero que você reflita e olhe para si. Será que está precisando mais de técnica? Ou você acha que nesse momento você tem ambição, mas está faltando gestão emocional? Responde aqui responde não, comenta aqui. Eu estou sempre lendo os comentários, não consigo responder todo mundo, mas eu estou lendo e vendo como que esse conteúdo está ajudando você. Então, comenta, compartilha com quem precisa ouvir isso também e até amanhã.